Fernanda Manhota, como prometido, volta conosco aqui no 360. Nós estamos vendo ao longo aqui da programação a dimensão que a guerra está tomando em toda a região. Num primeiro momento, Donald Trump disse que o conflito pode durar até 5 semanas e nós temos o embaixador de Israel na ONU afirmando hoje, segunda-feira, que os ataques vão durar o tempo que for necessário. Isso para que o regime iraniano não tenha o que eles chamam de capacidades nucleares. E se já quiser trazer nesta mesma análise aqui já uma dessas consequências esperadas para essa escalada, que é o efeito do fechamento do Estreito de Hormuz, também já fique à vontade, a gente entrega o pacote completo nessa conversa aqui. Com certeza, Yuri. É inevitável, né, que, dadas as consequências imediatas dos ataques a outros países, a triangulação via proxies, esse conflito passa a ser encarado como um conflito, primeiro, regional, mas com implicações sistêmicas, né, ou seja, impactando o mundo todo, ainda aqueles que não estejam diretamente envolvidos, seja pela questão geopolítica, de alianças internacionais, seja, evidentemente, pelas consequências econômicas. Você falava agora, né, das manifestações no Paquistão, lembrando que, ao mesmo tempo em que se desencadeia esse novo conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã, nós temos, em paralelo, outros conflitos que nunca deixaram de existir, seja a própria situação de Gaza, mal ajambrada, mal resolvida, ainda que com o cessar-fogo, seja o próprio conflito que a gente acabava de noticiar nos últimos dias, envolvendo o próprio Paquistão contra o Afeganistão. Quer dizer, é um barril de pólvora que está comendo solto em simultâneo, né? Então, é uma região que está maculada por uma série de coisas ao mesmo tempo e que criam, inclusive, momentum para esse agravamento da crise, desconfiança, falta de capacidade de coesão, falta de diálogo, vários canais diplomáticos prejudicados. Tem um outro ator regional ainda, Yuri, que a gente tem falado menos nesse primeiro momento, porque não está implicado de maneira tão direta como a gente poderia imaginar na guerra, mas que me parece fundamental. Ontem mesmo, no especial que nós fizemos aí na CNN, a gente discutia sobre isso, o Lorival lembrou muito bem da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, que é um aliado importante dos Estados Unidos, foi um dos principais interlocutores no sentido de pressionar o governo americano, sim, para uma ação militar de maneira mais dura contra o Irã. E é importante a gente observar também de que maneira, portanto, a Arábia Saudita vai acabar envolvida nesse conflito. Quer dizer, é um país importante, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, um país de dimensão territorial significativa, um país que tem uma hegemonia sectária, né, do ponto de vista do islamismo importante, né, majoritariamente sunita, diferente do Irã, que é praticante do islamismo xiita, e que a gente sempre precisa lembrar, né, Yuri, que tem interesses estratégicos no enfraquecimento do Irã e, portanto, no apoio dos Estados Unidos, seja por razões geopolíticas, religiosas, como eu acabei de citar, mas também militares e estratégicas. A gente precisa saber que a Arábia Saudita hoje talvez seja o principal país no contexto do Oriente Médio que dispute uma rivalidade no contexto, né, ainda muçulmano, pela liderança regional contra o Irã, e que, inclusive, nos últimos anos vem se incomodando muito diretamente com aquilo que eles foram chamando, né, de arco de influência iraniana, que cerca, de certa maneira, o território da própria Arábia Saudita, seja o Hezbollah no Líbano, contra quem a gente já viu começarem aí ataques hoje, as milícias xiitas no Iraque, os Houthis no Iêmen, ou mesmo as ações envolvendo apoio no campo sírio. Além disso, do ponto de vista do petróleo, e aí já vou fazer até a ponte para falar de Hormuz, a gente está falando de 2 membros da OPEP, que são grandes produtores, como eu já citei, e que, portanto, ações que venham a triangular a Arábia Saudita envolvem, né, concorrência energética, influência nos mercados e, evidentemente, o papel que os Estados Unidos vão passar a adotar numa direção ou em outra. E aí, desembarcando efetivamente em Hormuz, Yuri, a gente está falando de algo que concentra mais ou menos, né, a passagem de 80% da energia que sai do Golfo, né, do Oriente Médio, e 20% 20 a 30% do total
de petróleo do mundo, inclusive abastecendo, Yuri, não só a região em torno ali, na Europa sentindo já logo de cara as consequências hoje mesmo, lembrando que a Europa ainda está estrangulada pela guerra da Ucrânia, que também afeta o circuito ali do gás, mas que pelo Estreito de Hormuz passa uma quantidade significativa de petróleo que abastece a própria China. Inclusive, existem várias análises sendo produzidas nesse momento falando o seguinte, olha, não é só uma questão de pressão inflacionária global, porque isso, claro, vai ser uma consequência óbvia se a gente tiver insumos como o petróleo ficando mais caro, como já parece o caso, né? Inclusive, muita gente falando em impactos equivalentes ao primeiro ou ao segundo choque do petróleo dos anos 70. Mas, concluindo, eu diria que a pressão sobre a política industrial chinesa, que depende do petróleo que passa sobre essa região, vai impactar o crescimento chinês, no momento em que o presidente chinês já é pressionado por melhores resultados econômicos. Então, a chance de haver um efeito colateral dos chineses terem que se envolver mais diretamente nessa conversa, porque não querem ter que coletar os efeitos domésticos dessa história, vão transformando o conflito em ainda algo mais complicado e pantanoso, Yuri.